junto a Jesus. Quando pensamos em pureza, todos nós espírita cristãos que somos, poderíamos refletir sobre o porquê dos 40 dias de Jesus em pleno deserto, a refletir sobre todo o processo pelo qual teria que passar junto à sua missão para com aquela humanidade que automaticamente refletir-se-á em nós outros. Juntamente a isto, poderíamos pensar em relação à pureza enquanto os 4 anos que Paulo de Tarso, após a visão restituída, decide por ausentar-se no deserto a fim de refletir sobre a missão que ali estava sendo apresentada a ele para com a humanidade, que do mesmo modo poderíamos refleti-la como hoje nós a sendo. Percebemos neste ínterim que a pureza não é algo mágico, algo lúdico, algo que apenas o nosso querer realize, fundamentando-a em nosso íntimo, em nosso espírito imortal, diante daquilo que pretendemos e abraçamos como verdade nossa para com o bem. A pureza exige-nos, como nos diz o Espírito de verdade, a necessidade de transformação moral e o esforço em não declinar as nossas más tendências. De modo que, se percebemos Jesus na necessidade, enquanto encarnado junto a nós, de viver este momento com Ele mesmo, junto a Deus, se pensamos em Paulo de Tarso, com todo o cabedal intelectual e espírito já adiantado que se encontrava naquela época, ter que se esforçar e se ausentar junto ao isolamento para consigo mesmo, a fim de encontrar Deus em si mesmo, o que não diremos de nós espíritos ainda iniciando o nosso trajeto e a nossa escola espírita cristã? Ou seja, nos colocando como reiniciadores do valor mais preciso e mais próximo daquele que o Cristo nos deixou, pois em fato o Espiritismo deve ser lembrado como a necessidade de revivermos a atitude cristã em nosso coração. Percebamos que, se falamos do coração, evidentemente lembramos das virtudes, aquelas às quais tenhamos que abraçar para que, olhando com elas e através delas ao próximo, definitivamente possamos começar a ver Deus em tudo que há. Motivo pelo qual, muito provavelmente, o Cristo, no capítulo 5, no versículo 8 das Bem-aventuranças de São Mateus, nos diz ser a pureza aquele aspecto, aquele fator, aquela maneira pela qual nos daremos a oportunidade de ver a Deus, afirmando-nos: bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Ora, se todos nós temos como objetivo maior em nós olharmos a tudo que existe em torno de nós, percebendo a Deus em tudo o que há, escutemos ao Cristo e, percebendo-lo pelo exemplo que nos deu no seu próprio retiro, assim como Paulo de Tarso também o fez, assim como Francisco de Assis também o fez, quando se retira de sua cidade na Úmbria para viver no campo junto aos seus irmãozinhos leprosos, lembremos que não haverá outro modo de reencontrarmos a pureza do espírito imortal existente em cada um de nós, senão abrindo mão daquilo que pensamos ter para, por definitivo, alcançarmos aquilo que sabemos pelo nosso coração em devermos possuir para nos aproximarmos de nosso Senhor Jesus Cristo. De modo que lembramos do capítulo 17 de São Mateus, quando da transfiguração do Mestre, revelando-nos que há em sua passagem, em tão oportuna mensagem, algo que fala bastante sobre a pureza. Pois em dado momento, enquanto Pedro, Tiago e João se encontravam no momento ao qual se serviu de ambiente para que Jesus se transfigurasse, recebendo Moisés e Elias em espírito materializados junto a ele, lembramos daquela nuvem que, fazendo com que tudo se tornasse obscuro, o Cristo, ali no meio, entre toda aquela névoa, se encontrava refulgente, dando-se como ponto de referência à esperança para o ser humano,
afirmando que estejamos onde estiver, mesmo que naquele instante nos sintamos envolvidos por tal nuvem que obscureça nossa visão? Se com Ele estivermos presentes, como Pedro, João e Tiago estavam, teremos fé que a sua pureza fará com que nós, por Ele, encontremos o nosso caminho a fim de sairmos de nossa escuridão. E assim, tendo-o como motivo que nos impulsione a tal pureza, não olvidarmos que Ele apenas estava nos dando como referência a luz que existe em cada um de nós, pois esta luz não procede de um indivíduo apenas, porquanto ela vem diretamente de Deus. Obreiro de Maria.